Pessoal, deixa o seu like aqui no canal, deixa o like nesse vídeo. Não se esqueça disso, por gentileza. Você, torcedor do Vitória, que está nesse momento por aqui, deixa o like em comemoração. Você, torcedor do Palmeiras, que está revoltado com a atuação da equipe e mais do que nunca, o momento recente do Palmeiras, deixa o seu like, só que em protesto. Se inscreva também aqui no canal para cada vez mais sempre ficar muito bem informado, pra gente falar a respeito desta vitória do Vitória, ou então triunfo do Leão, para ficar um pouquinho mais bonito, sobre o Verdão no Allianz Parque neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Um 2-0 inquestionável. Já vou dar o meu parecer do porquê que o resultado foi inquestionável, para aqueles que possam achar que, nossa, mas o Palmeiras teve muito mais volume. Nossa, mas o Palmeiras chutou mais a gol. Nossa, mas o Palmeiras é um time muito mais bonito, muito mais rico. Caiam fora desse tipo de balela quando o assunto é futebol, tá bom? Esse tipo de coisa no futebol não resolve nada. O que resolve é quem, na hora H, coloca a bola ali dentro da casinha, do quadradinho, do gol. E o Vitória não fez isso só por um acidente uma vez. Ele fez 2 vezes. Então o mérito da vitória da equipe baiana é dobrada em relação à incompetência do Palmeiras. Aliás, não qualquer vitória deste Vitória. O resultado, simplesmente neste momento, tirou a equipe rubro-negra de Salvador da zona do rebaixamento. Pela primeira vez num campeonato brasileiro, o Vitória venceu o Palmeiras em São Paulo. Porque em outras oportunidades, principalmente Copa do Brasil, né? O Vitória já não só venceu, como arrebentou com o Palmeiras. Vide aquela Copa do Brasil em 2013, que o Vitória meteu 7 no Palmeiras, nesse mesmo território. Não era o Allianz Parque, mas era o Parque Antártica, mas como o estádio está no mesmo lugar, né? Vale a região deste triunfo histórico para o torcedor da equipe lá de Salvador. Mas o fato é que, para a equipe que estava desesperada, foram 3 pontos cruciais para acender uma luz, para voltar, quem sabe, com o técnico Thiago Carpini a respirar na competição, e muito disso na base de uma equipe que jogou completamente no contra-ataque, deu a bola ao Palmeiras, não se importou em nenhum momento em ter o controle do jogo e, em alguma bobeada do time adversário, pudesse dar aquelas chamadas estocadas e por 2 vezes, nos 2 chutes a gols do Vitória, o Vitória conseguiu simplesmente marcar os 2 gols do jogo. Com o Oswaldo, aquele experiente atacante, São Paulo, Ceará, enfim, rodou muitas vezes o futebol brasileiro, já com 37 anos, e também com o ponta Mateuzinho, fizeram eles os gols que garantiram esses 3 pontos importantes para o Vitória. Portanto, uma equipe que o Thiago Carpini armou de forma muito competente. Colocou 3 volantes, Leonardi, William Oliveira, né? Ricardo Hiller do meio campo, travou a infiltração no Palmeiras, os 2 laterais, Lucas Esteves, ex-Palmeiras, e também o William Lepo nas 2 bandas, sequer fizeram questão de subir, justamente para alinhar o Vitória defensivamente, para, quando pegasse a bola, buscasse o contra-ataque para chegar a esse objetivo final que a gente acompanhou, que foram os 2 gols. Então a atuação do Vitória, dentro de campo, ela foi sublime, dentro das características do Vitória. Esperariam o quê? Que o Vitória fosse chegar de peito aberto no Allianz Parque, vamos pra cima, vamos tentar do nada jogar um futebol mágico? Primeiro que nem a característica do Carpini. E segundo que o time não tem bola pra isso, ou atletas qualificados individualmente para ficar envolvendo o adversário fora de casa. Então ele jogou dentro daquilo que ele pode. Dou a bola ao rival, jogo com muita força na marcação e nos espaços dados vou tentar resolver naquilo que eu posso. E foi isso que fez o Vitória, portanto, muita competência nessa análise. Agora, o que talvez o torcedor do Palmeiras espere é falar muito a respeito de uma equipe que nos últimos 4 jogos perdeu 3. Botafogo, Fluminense e Vitória. Tá? Inclusive, 2 equipes nessa sequência
de resultados negativos que estão brigando contra o rebaixamento. Mas a questão não é somente perder um jogo. É como se perde um jogo. Se eu brinquei ao longo da semana lá na Placar, no nosso programa Opinião Placar, de que o Palmeiras, ele jogou o chorume do lixo contra a equipe do Fluminense, e isso não é tirar o mérito do Fluminense, é apenas mostrar o quanto que o Palmeiras também foi incompetente lá no Maracanã. Se ele jogou o chorume do lixo para uma derrota que deveria ter sido maior do Fluminense contra o Palmeiras, neste jogo contra o Vitória, eu não consigo encontrar qualquer adjetivo pior do que isso. Se você tiver algum adjetivo pior do que chorume para o que o Palmeiras apresentou de futebol, por gentileza, coloque aqui nos comentários que eu vou tentar depois absorver para o meu dicionário nos comentários de futebol. Porque a partida ela foi, no mínimo, uma falta de respeito a quase 40 mil torcedores que foram ao Allianz Parque. Primeiro por parte do treinador português, o Abel Ferreira, que eu não sei o que se passa na cabeça dele recentemente. Aliás, não sei o que se passa na cabeça dele em 2024, cujos resultados do Palmeiras são melhores do que a bola que o Palmeiras joga. O que o Palmeiras joga de futebol no Campeonato Brasileiro, o que o Palmeiras somou de pontos no Campeonato Brasileiro, é muito maior do que o desempenho dele. O Palmeiras faz hoje uma campanha mentirosa no Campeonato Brasileiro. Vide que de 8 primeiros colocados dessa competição, o Palmeiras não venceu 5. E da zona do rebaixamento, o Palmeiras só venceu 1. Palmeiras empatou com o Grêmio, o Palmeiras perdeu para o Fluminense, Palmeiras perdeu para o Vitória, né? Ou seja, o Palmeiras só conseguiu triunfos, né? Tudo bem que ele venceu o Vitória no primeiro turno, é verdade, mas dentre esse primeiro turno, ele tinha apenas resultados que praticamente igualavam as campanhas com aqueles que estavam na zona do rebaixamento, com menos aí de 50% de aproveitamento, o que é pífio por parte de uma equipe que tem tanto anseio em brigar pelas 3 competições. Segundo que, ainda em cima do tempo e claro, da análise Abel Ferreira, tem que se explicar que onde já se viu, mesmo em um jogo pré-importante de Copa do Brasil, que vai ser o mata-mata na quarta-feira contra o Flamengo no Maracanã, tirar o time inteiro de campo titular para priorizar esse confronto. Isso, em hipótese alguma, no futebol existe. O que se tem que fazer no futebol é você mesclar a equipe. Você saca aqueles que não estão legal fisicamente, você substitui por outros, aliás, outros que deveriam entrar em campo que não entraram, que não é o caso do chamado panelismo que hoje se pratica no Palmeiras, e você mantém a base, já que se tem um anseio de brigar pelas 3 competições, em hipótese alguma em casa contra uma equipe que estava na zona do rebaixamento, você pode dar o luxo de vou abrir mão da escalação titular para jogar somente com os reservas que nunca entraram em campo juntos. Então já começa o erro por aí, tá? Primeiro ato pitoresco e ridículo por parte deste sábado alviverde. Segundo ato, é sabido e notório que o Palmeiras tem atletas que não merecem pisar em campo neste momento com a camisa do clube. E os nomes são claros em relação a esses jogadores. Dessa escalação que entrou em campo contra o Vitória, cito 3 para não falar 4. Caio Paulista, que até agora é a pior contratação em termos de investimento da história do Palmeiras, mesmo que tenha sido um valor baixo, perto de outras, mas um jogador que dentro de campo é uma negação. Richard Rios, que já avisei, pelo menos nos meus comentários, atleta que não está afim de jogar em clube, pede para sair que é mais bonito. O que se não pode ver em campo é atleta que não tem condições de competir esportivamente e fazer jus à camisa da qual veste, porque, sei lá, teve um bom período de Copa América. E ainda o Palmeiras deu
pãozinho de ló para um jogador como esse, que depois da Copa América que terminou na semana passada, no domingo passado, ainda deu 2 dias de folga para ele. 2 jogos, na verdade, de folga. Onde já se viu, quer dizer que os outros companheiros não jogaram, né? Só ele que se sacrificou nesse mês de junho e julho. Nossa, seleção colombiana. O Palmeiras não entrou em campo. Uma vergonha. E aí veio pro Brasil, com elogios da mídia internacional e de supostas propostas que possam chegar. Se tá a fim de ir embora e tá empolgado, pegue a mala e vaze. Mas não engane o torcedor com uma atuação baixa como essa. Ou com atuações baixas. Vide também o jogo do Fluminense. Gabriel Menino, chover no molhado. O atleta mais indolente do elenco do Palmeiras nesses últimos tempos. Que há muito tempo já deveria ter saído. Depois daquelas curtidas do amor que ele teve pelo título mundial do Chelsea, jamais poderia ter continuado no Palmeiras. Mas está lá e sendo escalado pelo técnico Abel Ferreira. Lázaro. Uma contratação que custou 1 milhão de euros por empréstimo. De uma figura, hoje, inútil na ala esquerda do Palmeiras. Porque não soma nada dentro de campo. Muito menos compete defensivamente, ou então, pior ainda, ofensivamente. E ainda cabe espaço para colocar o Rony nessa brincadeira. Que hoje é um jogador sem completa confiança, que corre errado, é destrambelhado dentro de campo, e atrapalha o setor ofensivo, principalmente porque se ele tem uma função de jogar como um falso centroavante, a função é fazer gol. E a última coisa que o Rony faz em jogos grandes nesse momento, em 2024 no Palmeiras, é decidir jogos pesados com a capacidade de gols. E o pior ainda, no segundo tempo, quando o Abel teve a chance de mudar, para colocar em campo um Fabinho com Aníbal Moreno, substituir essa dupla indolente de volantes, para tentar dar um pouquinho mais de composição de meio ao Palmeiras, para facilitar a estreia do Giai na lateral direita e não expô-lo como aconteceu no primeiro gol do Vitória, sozinho, que não tinha o que fazer, contra o Oswaldo que partiu para dentro e fez o gol. Abel Ferreira toma decisões ainda mais equivocadas, colocando em campo Flaco Lopes, outro atleta que não tem capacidade para se tornar centroavante no Palmeiras, um jogador pouquíssimo participativo em jogos de alta rotação. E por que eu falo tudo isso desses atletas, principalmente Rony e Flaco Lopes? Porque são as únicas opções de ataque, de finalização do Palmeiras, numa sequência que daqui pra frente o Palmeiras tem jogos contra Flamengo, que tem 2 atacantes de alto calibre, Gabriel e Pedro, numa Copa do Brasil em oitavas de final, e também o Botafogo do outro lado, com jogadores como Tiquinho Soares, Luiz Henrique, Savarino, que tem feito o fino da bola nessas últimas atuações pelas oitavas de final da Libertadores. Isso sem contar jogos contra Internacional, São Paulo, uma sequência muito pesada e que pode acabar com o ano do Palmeiras em agosto. Então vale ao técnico do Palmeiras cada vez mais uma reflexão do que ele está fazendo nesse momento com essa gestão de elenco. O que o Palmeiras dentro de campo apresenta hoje de segurança ao torcedor para tentar tirar de cena times como Flamengo e Botafogo que jogam mais e muito mais que o Palmeiras e tem muito melhores opções de elenco. Um time que tem sido constantemente mal escalado e o pior, em substituições que não fazem jus ao que deveria ser empregado no Palmeiras nesse momento, que é uma palavra importante e que o Abel já utilizou muito bem no Palmeiras. Meritocracia. Algo que hoje foi preterido, essa meritocracia, pela palavra panelismo. Termo que eu inventei. Por que panelismo? Porque sempre os mesmos e que não rendem são aqueles que ganham oportunidades. E outros que entraram e no pouco que tiveram oportunidade, jogaram bem com a camisa do Palmeiras, são aqueles que têm que escalar montanhas, como o próprio técnico do Palmeiras falou, para conseguir oportunidades. Que coisa, hein, Abel? Que semana que o Palmeiras vai ter, ou que semanas e que gestão de elenco que tem sido feita nesses últimos tempos. Caso contrário, se não haver mudanças, ou não houver mudanças, nessas próximas semanas, nesses próximos dias, realmente você vai conseguir, diferente do que foi em temporadas anteriores, em que você pelo menos chegou até o final de setembro, acabar com o ano do Palmeiras ainda em agosto, hein?